Oi, meu nome é Valéria Barbosa, eu sou médica pediatra, graduada aqui na UFMG, fiz residência médica na Santa Casa de Pediatria, e depois eu voltei aqui para a UFMG e fiz pós-graduação em especialização em saúde do adolescente. Tenho título de especialista em medicina do adolescente pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E hoje eu vou falar para você sobre atenção à saúde do adolescente. É uma aula que eu gosto muito de dar, tenho muito prazer porque eu acho um tema muito interessante, muito fascinante, até porque a adolescência é a fase da vida do ser humano em que ocorrem as maiores mudanças em todos os campos, físico, psíquico, emocional, social. Então eu espero que vocês gostem da aula. Adolescência, eu gosto muito dessa definição de Victor Hugo, é a mais delicada das transições, porque na verdade a adolescência é isso mesmo, né? É a transição da infância para a fase adulta. E um período muito complexo, com muitas mudanças, extremamente delicado, em que o indivíduo muitas vezes fica muito vulnerável a uma série de questões. A medicina do adolescente, ela é também chamada de ebiatria. Na verdade, a nomenclatura oficial hoje é medicina do adolescente. Ebiatria vem do termo Hebe, que é a deusa grega da juventude, e Atros, que é médico. Ainda hoje muita gente fala ebiatria, mas o termo oficial é medicina do adolescente, que é uma subespecialização, né, da pediatria. Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, ele foi um filósofo e político e educador que ele lançou um primeiro olhar para a adolescência. Ele dizia que na adolescência você nasce de novo, nascemos de novo na adolescência, agora do útero familiar para o mundo. Ele considerava a adolescência um segundo nascimento do ser humano, tal a ordem de mudanças a que aquele indivíduo era submetido durante o período da adolescência. Eu vou falar um breve histórico da medicina do adolescente, para vocês entenderem como que o estudo médico na área da adolescência ele é relativamente recente. Em 1888, na Inglaterra, surgiram os primeiros grupos de médicos que voltaram a olhar para a adolescência, estudaram sobre a adolescência. Era o Medical Officers of Schools Association, Associação de Médicos de Escolas. Eles estudavam estudantes nessa fase da adolescência e começaram a observar características peculiares no desenvolvimento daqueles estudantes nessa fase. Em 1918, a Amélia Gates, ela edita um trabalho que era o trabalho da clínica de adolescentes da Faculdade de Medicina de Stanford. Ela publicou, né, esse trabalho. Foi o primeiro trabalho que se tem notícia oficial publicado específico na área da adolescência. Em 1936, Priesel e Wagner, em Viena, e Pryor e Greulich, nos Estados Unidos, eles estudam as características sexuais das meninas. Foram dois estudos que aconteceram mais ou menos simultâneos e foi baseado nesses estudos em que Tanner cria o método de estadiamento puberal, né, que é usado até hoje, que foi final da década de 60 e início da década de 70. Em 1941, ocorre o primeiro simpósio sobre medicina do adolescente na Academia Americana de Pediatria. E em 1951, o Hospital Infantil de Boston cria a unidade de adolescentes. No Brasil, os primeiros grupos de estudo de adolescência começaram a surgir em 1974, 1975, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em 1978, é criada a Sociedade Brasileira de Pediatria cria o Comitê de Adolescência, tá? Dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. 1980 a 1990 são criados comitês de adolescência estaduais. Em 1985 acontece o primeiro congresso de adolescência em São Paulo, no Brasil, né? O primeiro congresso. Em 1989 a Associação Brasileira de Adolescência é criada, a ASBRA, em Brasília. Em 2001 acontece o terceiro congresso da ASBRA, que é um congresso que foi muito significativo para o estudo da adolescência, porque ele envolveu 32 países. Em 2003, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Comissão Nacional de Residência Médica, elas reconhecem e oficializam a medicina do adolescente como uma área de atuação da pediatria. Aqui na UFMG, nós temos o Núcleo de Saúde do Adolescente, do Hospital das Clínicas. Ele foi fundado em 1993 e ele tem um trabalho interdisciplinar que envolve clínica, ensino e pesquisa. Como que acontece, onde que são os locais, né? Caso vocês tenham interesse em que acontecem as atividades do Núcleo de Saúde do Adolescente. São nos ambulatórios de saúde do adolescente,
no ambulatório São Vicente, tá? Tem 2 dias da semana em que acontecem ambulatórios de atendimento específico para adolescentes, na enfermaria do Hospital das Clínicas. Tem os grupos de adolescente, que também são grupos interativos, em que são discutidos casos, sempre com acompanhamento de alguém da área da adolescência. Eles acontecem também no ambulatório São Vicente, qualquer adolescente pode se inscrever. E hoje a gente tem os projetos de extensão na área da adolescência. Tem o projeto Janela da Escuta, que é dentro desse ambulatório, né, São Vicente, do ambulatório de adolescência, da professora Cristiane Cunha, e tem o projeto Arte na Espera e o projeto Brota, que é um projeto muito interessante, da qual eu faço parte, que envolve oficinas de arte e escuta de adolescentes. É um projeto em associação com a Prefeitura de Belo Horizonte, e acontece no Centro de Referência da Juventude, todas as quintas-feiras à tarde. Bom, adolescência, definição. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência seria a segunda década de vida, ou seja, ela iria dos 10 aos 20 anos. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, para efeito de lei, a adolescência é a faixa etária que vai dos 11 aos 18 anos. Essa é uma definição legal, tá, gente? Do ponto de vista legal da adolescência. Para a psicanálise, a adolescência não existe um limite de idade. A adolescência é a resposta do indivíduo à puberdade. Então, não há uma limitação de tempo, tá? A gente segue, para efeito clínico, a definição da Organização Mundial de Saúde, porque é a fase de 10 a 20 anos em que você vê as mudanças orgânicas, principalmente, acontecendo nos indivíduos. Puberdade. Definição de puberdade, o que é? Conjunto de mudanças biológicas relacionadas ao processo de crescimento físico e a maturação sexual que ocorrem durante a adolescência. Existe uma frase que é do professor Roberto Assis Ferreira, né, que eu adoro, que ele fala que a criança não entra na puberdade, a puberdade é que entra na criança. Tal a ordem de mudanças que acontecem com tamanha rapidez no corpo daquela criança, que aquela criança se sente realmente invadida. Então, na verdade, a puberdade é que está entrando na criança. Como que começa o processo de puberdade, né? Só relembrando rapidinho aquele eixo neuroendócrino, ambiente e nutrição, né? Ou seja, estímulos externos, em algum momento eles servem de gatilho para atuar lá no hipotálamo, tanto nos meninos quanto nas meninas, né? Fazendo com que ocorra o quê? Começa a haver liberação dos hormônios liberadores de gonadotrofinas, né? Esses hormônios, eles vão agir na hipófise, fazendo com que a hipófise produza LH e FSH. Nos meninos, o LH e o FSH vão agir nos testículos, nas células de Leydig, nas células de Sertoli, e vão produzir androgênios, estrogênios e progesterona, né? No sexo feminino, nas meninas, o LH e o FSH vão agir no ovário, especificamente nas células da teca e nas células da granulosa, e vão produzir androgênios, progesterona, e nas células da teca e nas células da granulosa, estrogênios e progesterona, tá? Quando há um excesso de produção desses hormônios, assim como todo o processo endócrino, esses hormônios, há um feedback, né, negativo, que inibe lá o hipotálamo, que inibe a hipófise, diminuindo a produção desses hormônios, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E aí, toda essa alteração hormonal, né, todos esses hormônios, o que eles vão promover no corpo do indivíduo, né, durante a puberdade? Alteração e forma da composição corporal, desenvolvimento de órgãos e sistemas, crescimento esquelético, é o famoso estirão puberal, onde há aquele aumento de velocidade de crescimento, a maturação sexual e o desenvolvimento cerebral com neuroplasticidade. Essa alteração de forma corporal, você vai ver muito, nos meninos você tem um crescimento, um crescimento que ele é maior nas extremidades, nas meninas você tem um arredondamento de formas, há um aporte maior de tecido gorduroso, principalmente para algumas partes, quadris, mamas, então o corpo muda mesmo de formato, tá? Tanto nos meninos quanto nas meninas. Nos meninos você tem mais desenvolvimento de musculatura, né, de massa magra, e nas meninas você tem um desenvolvimento maior
de tecido gorduroso. O desenvolvimento dos órgãos e sistemas, ele ocorre em todos os órgãos, com exceção do sistema linfático, todos os órgãos, todos os sistemas, eles aumentam na adolescência. O crescimento esquelético, nós vamos falar um pouquinho mais dele, desse estirão puberal. A maturação sexual é o desenvolvimento, que também nós vamos falar aqui, progressivo, né, dos características sexuais externas e internas, e o desenvolvimento cerebral e a neuroplasticidade também vamos falar um pouquinho. O estirão puberal. O estirão puberal, nós temos, durante o período de crescimento da criança, né, do indivíduo, da criança, do adolescente, a gente tem uma fase pré-estirão, em que a velocidade de crescimento ela é de 4 a 6 centímetros ano, em média. Nas meninas, quando elas entram no estirão puberal, a velocidade de crescimento ela vai para 8 a 9 centímetros ano, e nos meninos 10 centímetros ano. Ou seja, a velocidade de crescimento ela praticamente dobra durante esse período de estirão. Esse crescimento, como eu falei, ele é distal proximal. É por isso que na adolescência a gente vê muito assim, os meninos ficam com a mão grande, pé grande, as extremidades, nariz, orelha. A gente brinca que nessa fase de estirão, eles ficam na fase do patinho feio. Por quê? Porque, de repente, aquela criança que era toda arrumadinha, conformadinha, ela fica meio desengonçada. É essa fase do estirão. Por quê? Porque você vai primeiro crescer as extremidades para depois você crescer a porção central, né, do corpo. Então, dá essa desengonçada. Em relação, existe uma relação do crescimento com a maturação sexual, né? O processo de maturação sexual, ele acompanha, a gente vai ver aqui num gráfico daqui a pouquinho, ele acompanha mais ou menos essa fase do estirão. Tanner, ele fez um estadiamento, isso aqui é o estadiamento puberal de Tanner, ele estadiou a puberdade do ponto de vista clínico, né, de modificações clínicas em 5 estágios, tá? Tanto nos meninos quanto nas meninas. Ele avalia o quê? Ele avalia nos meninos, nas meninas ele avalia mama e pelos pubianos, e nos meninos ele avalia a genitália externa, tá? Os pelos pubianos e o desenvolvimento de genitália externa. São os critérios. Ele divide em 5 fases, tá? A primeira fase por exemplo, nas meninas, mama, ele considera M, a mama 0, a mama 1, desculpa, é a mama infantil, tá? E a mama 5 seria a mama adulta. Em relação aos pelos pubianos, ele coloca P, né, como abreviatura. P1 é o pubis infantil, ainda com uma leve lanugenzinha, é quando você tem aquele primeiro startzinho da adolescência, e o P5, que seria o desenvolvimento de pelos pubianos completos. Então, vamos lá, nas meninas, M1, você tem a mama infantil, no M2 é quando você começa o broto mamário, tá? Então, você começa a ver aquela protusãozinha mesmo, mamária. No M2, no M3, desculpa, gente, você vê já um crescimento de tecido glandular mamário, tá? No M4, você tem um aumento ainda maior da mama, mas você tem uma protusão do mamilo, ou seja, o mamilo, o tecido do mamilo, ele fica como se ele tivesse fora não está em continuidade com a pele, ele fica protuso. E no M5, esse mamilo, ele volta a ter uma continuidade com a pele, tá? A gente tem que estar atento muito a esse formato de mamilo, essas questões, porque a mama, ela varia de tamanho, né? Isso é uma característica individual, genética. Então, o que é importante vocês lembrarem é o seguinte, primeiro estágio da mama, estágio M1 é a mama infantil, estágio 2, broto mamário, depois você vai tendo o crescimento da mama e você tem essa diferenciação do mamilo. Em relação aos pelos pubianos, no primeiro estágio você tem só aquela lanugenzinha começando, no estágio 2, que é o P2, a gente vai ter um pouquinho mais de pelo pubiano, mas ainda na região central só, tá, do pubis. No estágio 3, os pelos começam a ficar mais escuros, mais grossos, recobrindo uma porção maior do pubis. No estágio 4, P4, eles já estão recobrindo quase todo a pubis, os pelos pubianos mais grossos, mais volumosos. E no estágio 5, você já tem pelos pubianos na região inguinal. Esse é o estadiamento das meninas. Então, a gente sempre estadia assim, M1, P1, M1, P2, M2, P3, tá? Em relação à mama e em relação aos pelos pubianos.
Nos meninos, você vai fazer o estagiamento em relação aos pelos pubianos, que é igualzinho das meninas. O estágio P dos pelos pubianos nos meninos é o estágio de lanugem, depois você tem pelos pubianos em pequena quantidade, no estágio 2, no estágio 3 você já tem os pelos pubianos ficando mais escuros e mais grossos, no estágio 4 pelos pubianos recobrindo uma porção maior do pubis, e no estágio 5 pelos pubianos na região inguinal, tá? Na virilha. E em relação à genitália, no estágio 1 é a genitália infantil do menino, né? Testículos pequenininhos, pênis pequenininho. No estágio 2 é quando você entra, de fato, na puberdade. Então, você tem um aumento de testículo. No menino, a primeira alteração que você vê é o aumento do testículo, tá? Um testículo, quando ele fica com 4 centímetros, você pode usar aquele orquidômetro, eu não sei se vocês conhecem, parece um colar de bolas, e você usa aquele orquidômetro para medir o volume testicular, tá? Então, o estágio 2 é quando você tem um aumento testicular. Esse aumento, às vezes, ele não é bilateral, tá? Pode ser de um dos testículos primeiro. No estágio 3, você já tem aumento maior da bolsa escrotal, inclusive dos testículos, e um crescimento do pênis em comprimento. No estágio 4, você já tem um crescimento do pênis em comprimento e espessura e aumento maior ainda dos testículos e da bolsa escrotal. E no estágio 5, você já vai ter uma genitália adulta, tá? Um pênis tamanho adulto, em espessura, em comprimento, e os testículos também com a bolsa escrotal, com aspecto adulto. Assim como nas meninas, você sempre classifica G1, P1, G1, P2, G2, P3, ou seja, G é a genitália, P, os pelos pubianos. E esse estadiamento de Tanner puberal, ele tem relação com o crescimento e ele é o melhor método usado, foi criado em 1960 e tantos, 1970, mas é o melhor método até hoje usado para estadiamento puberal, tá? É um exame que ele deve ser realizado, tá? Não deve ser forçado na hora do exame clínico do adolescente, mas se possível ele deve ser realizado e com muita técnica, com muito cuidado, com muito, não é um exame que a gente na hora de fazer tem que brincar, não, é um exame que ele é técnico e é muito importante para a avaliação orgânica, né, daquele adolescente. Aí nós vamos relacionar aqui o crescimento e maturação sexual com o estirão puberal. Então, observa esses gráficos. O primeiro gráfico, ele é o gráfico das meninas, em que você vê lá M1 a M5. Eles colocaram em relação ao estadiamento de Tanner. O estirão puberal nas meninas, ele acontece no estágio M2, ou seja, quando ela começou com aquela mama no estágio 2 que a gente viu, é o período em que ela faz o estirão, né? Vocês veem que tem um pico ali no gráfico. E no estágio, isso acontece antes da menarca, tá, gente? É interessante isso, porque a menina, ela tem um estirão puberal antes dos meninos. É por isso que em algumas fases da adolescência, você vê geralmente 5º ano, que essa fase elas estão o quê? Com 11, 12 anos. 12 para 13 anos. As meninas ficam grandonas, enormes, os meninos ficam miudinhos, isso dá um desconforto danado, porque os meninos ficam naquele, né, querem paquerar as meninas estão aquela moçona e os meninos estão menorzinhos. É por isso, é porque na adolescência, o estirão das meninas, ele é precoce. Ele não é que ele é precoce, ele acontece antes dos meninos. Então, depois acontece a menarca já está numa fase em que o crescimento ele já diminui. Depois da menarca, a menina para de crescer? Não, ela não para de crescer. Calcula-se que a menina cresça, depois da menarca, de 4 a 6 centímetros. Mas há uma desaceleração daquele crescimento até ele parar, tá vendo? Em M5. Nos meninos, esse estirão puberal, ele já ocorre no estágio 3 de Tanner, tá? Então, no G3, né, o estágio genitália 3, que acontece em quê? Em torno de 14 anos, mas isso não é uma regra, tá, gente? Tô falando essas idades, mas assim, é muito individual esse crescimento, tá? É por isso que é importante se relacionar com o desenvolvimento puberal. Então, no estágio 3, os meninos fazem um estirão, tá? Tem aquela aceleração da velocidade de crescimento. Quando chega no estágio 4, no G4, há uma desaceleração também do crescimento. E os meninos costumam prolongar o período de crescimento por um tempo maior do que o das meninas. É comum você ver meninos crescerem até 20 anos, sabe? Enquanto as meninas, geralmente, esse crescimento, ele termina antes.
Bom, em relação ao desenvolvimento psicossocial da adolescência. A adolescência, ela é uma fase em que a gente considera que ocorrem 3 lutos. A perda do corpo infantil, a perda dos pais da infância e a perda da identidade infantil. Essa perda do corpo infantil é óbvia, a criança muda, tem todas essas mudanças, tanto de crescimento, quanto de alteração de formato do corpo, quanto dos caracteres sexuais, né, das modificações, mama, pelos, voz, enfim. Então ela sai de um corpo infantil para um corpo que muda a cada ano, né? A perda dos pais da infância, gente, é a perda simbólica, né? Por quê? Porque as crianças passam a ver os pais de uma forma diferente. Aquela imagem idealizada do pai, da mãe, como heróis, como modelos para ela, isso aí começa a cair por terra. E ela começa a questionar. É por isso que vem tantos questionamentos em relação aos pais. Há essa dificuldade, às vezes, de lidar com o adolescente, porque a imagem que eles fazem dos pais é diferente. E há uma perda da identidade infantil, porque além de perder o corpo infantil, a criança passa a não ser mais tratada como criança. E é muito interessante porque a gente sempre acha que o adolescente mudou, mas os pais e as pessoas, os adultos que convivem com aquele adolescente também passam a tratá-lo de uma forma diferente. Você não consegue tratar um indivíduo já todo cabeludo, grandão, todo de barba, ficando todo como uma criança pequena. Então, a forma das pessoas tratarem muda. Então, isso que é a perda da identidade. Ele, de repente, não se vê mais criança e não é tratado mais como criança. Esses 3 lutos, perda do corpo infantil, perda dos pais da infância e perda da identidade infantil, eles causam um desconforto enorme, porque é toda uma adaptação psicossocial que o indivíduo precisa fazer. E aí, o que são as consequências? Tem que haver uma adaptação à nova imagem corporal, há uma aquisição do pensamento abstrato, né? Há uma independência emocional dos pais, ou seja, progressivamente eles muda aquela imagem dos pais e eles vão se tornando independentes. Há uma relação maior com grupos de pares, o adolescente ele gosta de se relacionar com outros adolescentes, com pessoas da idade dele. Existe uma identidade sexual, há um desenvolvimento da sexualidade, né, e uma formação de uma identidade sexual, e uma identidade pessoal e vocacional, que também surge na adolescência. A gente divide a adolescência, do ponto de vista psicossocial, em 3 fases: adolescência inicial, adolescência média e adolescência final. Vou falar um pouquinho de cada uma das 3. Adolescência inicial é aquela fase da adolescência que vai em torno de 10 a 13 anos. É aquela fase em que você mais recebe pacientes por demanda dos pais, porque estão estranhando o comportamento, porque não estão dando conta de lidar. É a fase em que fica aquele menino rebelde. A criança se torna, de repente, rebelde. Aquela criança que comportava do mesmo jeito, bonitinha, que atendia às ordens, que de repente vira aquela coisa que os pais não conseguem lidar. É essa fase. Por quê? Porque é a fase inicial, onde ocorrem as primeiras alterações corporais, existe uma intensificação do pensamento abstrato, que é a criatividade, é o sonhar acordado. Então, essa fase a gente tem muita demanda também de escolas, porque os meninos ficam literalmente voando, sabe? Aquele adolescente que o menino fica voando, era ótimo aluno e de repente não consegue mais conectar, fica distraído. Há uma busca de independência através da rebeldia, porque eles começam a se ver diferente, ver os pais diferentes, e aí começa a ter esses comportamentos rebeldes. Nessa fase, eles se relacionam com grupos do mesmo sexo. Adolescentes nessa adolescência inicial, eles ainda andam assim, menina com menina, menino com menino. Eles não se relacionam muito ainda com adolescentes de outro sexo. Então, assim, é o clube do Bolinha, clube da Luluzinha. E em relação à sexualidade, é quando começa a masturbação. É outra coisa que causa estranhamento para os pais, porque o menino entra para dentro do banheiro, fecha a porta, a mãe fica batendo na porta, o que ele está fazendo ali dentro. Então, é uma fase realmente difícil às vezes, porque é uma fase de estranhamento para os pais e para o adolescente. Depois vem a adolescência média. A adolescência média é a faixa etária entre 14 e 16 anos. Essa fase é caracterizada principalmente, gente, por uma preocupação enorme com a aparência. O adolescente nessa faixa etária, ele
não escovava dente, era aquela luta para tomar banho, ele fica uma beleza, quer escovar dente toda hora, quer tomar banho toda hora, vive perfumado, as meninas muito voltadas para essa coisa da aparência, maquiagem, roupa, por quê? Porque é nessa faixa etária que começa o início de vida sexual com os pares, e as primeiras experimentações, as primeiras ficadas, pegadas, então é nessa fase em que o adolescente, ele fica muito voltado mesmo, ele fica mais egocêntrico, voltado para si próprio, narcisista, vaidoso, né? E há um desenvolvimento intelectual muito interessante também. Eles começam a se voltar para assuntos de sociedade, política, valores, e aumenta essa separação dos pais. Quando eu digo separação, gente, não é física, não, tá? É separação do ponto de vista, assim, de não querer interagir muito. É uma fase em que os pais sentem de uma forma meio dolorosa, assim, ele não quer conversar comigo, ele não quer me contar as coisas, ele só fica no quarto dele. Mas por quê? Porque é importante para ele. Essa fase é uma fase realmente em que ele está consolidando algumas características, algumas identificações. Então, ele realmente prefere se relacionar com adolescentes, né, com pessoas da mesma faixa etária. E é uma fase em que a gente tem que estar muito atento, porque é a fase em que acontece de maior incidência, né, de comportamentos de risco. Você tem no sistema nervoso, você tem o sistema límbico e o córtex pré-frontal, que estão relacionados com a impulsividade. Acontece que você tem um desenvolvimento do sistema límbico e você não tem o controle do córtex pré-frontal. Então, há uma impulsividade maior. Isso aí é necessário, porque se você for olhar para a parte lá de trás, vamos pensar assim, lá na pré-história, o que acontecia com o indivíduo? Era necessário que na fase inicial da juventude houvesse uma impulsividade, mais coragem, mais dinamismo, para que o indivíduo caçasse, para que ele guerreasse, para que ele tivesse... Então, mas isso persiste até hoje. Então você tem um descompassozinho aí e você fica com realmente essa impulsividade exacerbada, tá? Então eles se envolvem mais em brigas, eles fazem mais experimentações com drogas, eles se arriscam mais em relação à prática sexual sem uma proteção. Então é uma fase que a gente fica muito atento a isso. Depois a gente tem a adolescência tardia. A adolescência tardia é a faixa etária que vai dos 17 aos 19 anos em média, há uma estabilização da imagem corporal, aí o adolescente já acalmou. Ele aceita mais as responsabilidades, melhora a convivência com os pais. Nessa fase melhora tudo, viu? Assim, a gente já não tem mais aquelas rebeldias, aqueles rompantes. Há uma intensificação de valores morais, sexuais, religiosos, eles se voltam muito para isso, e é uma fase muito marcada pela escolha profissional, é uma fase em que a gente vê muitos quadros de ansiedade, mas relacionados com essa questão vocacional, profissional, que vai acontecer nessa faixa etária. Bom, em relação às principais patologias e problemas da adolescência, o que a gente vê? Porque a adolescência, a gente não pode considerar uma fase, a gente escuta muito falar, nós escutamos muito falar, a adolescência, tudo quase na adolescência é psicossomático, há uma psicossomatização sim, existe sim, por causa de tantas mudanças psíquicas, emocionais, sociais, é claro que isso aí vai repercutir de alguma forma na parte orgânica, mas a gente não tem só questões psicossomáticas, doenças psicossomáticas, a gente tem algumas patologias que elas realmente aparecem com mais frequência ou com mais intensidade na adolescência, e é por isso que a gente tem que estar muito atento. Do ponto de vista de endocrinologia, a gente tem a puberdade tardia, vou citar aqui, a baixa estatura, o diabetes tipo 1, e as desordens menstruais e a acne, que pode ser considerada uma patologia tanto dermatológica quanto endocrinológica. A puberdade tardia é quando realmente isso causa um desconforto, porque o indivíduo, a criança, ela custa entrar às vezes na puberdade, na maioria das vezes esses casos são fisiológicos, mas ela fica menorzinha, não vai ter o estirão de crescimento, então os colegas ficam já com aspecto de moças e rapazes e a criança, esse indivíduo que tem a puberdade tardia, ele fica
menorzinho, infantil, e isso causa um descompasso. A baixa estatura é uma preocupação muito grande, porque como você tem um estirão puberal que ocorre, feito eu falei, de forma muito individualizada, às vezes antes num menino, às vezes no outro, os pais também ficam muito preocupados, porque é a fase final de crescimento do indivíduo. Então, quando o menino não está crescendo, a menina não está crescendo, há uma preocupação. Às vezes tem que ser investigado, às vezes a gente tem que entrar com hormônio de crescimento, mas são raros os casos. A grande maioria são casos constitucionais mesmo, tá? Ou então porque houve uma demora mesmo de acontecer aquele estirão puberal. O diabetes, ele não só tem um pico de incidência maior na adolescência, como os casos de diabetes, eles costumam piorar. O controle, não é os casos, o controle do diabetes, ele costuma ser mais difícil na adolescência, porque o adolescente, ele não quer mais tomar insulina, ele começa tratamentos, comportamentos que eram aceitos enquanto ele era criança começam a ficar diferentes, né? Então, normalmente você vê casos frequentes de descompensação de diabetes na adolescência em função de comportamento mesmo, alimentar e uso inadequado de medicação. As desordens menstruais também são frequentes e a acne também costuma incomodar muito o adolescente. Em relação ao crescimento e nutrição, a gente tem que estar muito atento às carências nutricionais. A adolescência é a fase em que você tem a maior demanda de nutrientes, de toda a vida. Porque a velocidade de crescimento é muito grande, eles têm muita fome, há uma necessidade de aporte de nutrientes muito grande. Então você tem que, principalmente adolescentes que são esportistas, que praticam atividade física com mais intensidade, nesses então a gente ainda tem que estar mais atento. Anemia ferropriva, tá? Temos que estar prestando atenção, principalmente nas meninas, depois da menarca, porque começam a ocorrer as perdas sanguíneas mensais. Então, há uma tendência à anemia, mas nos meninos também, tá? Temos que estar atentos. Distúrbios do metabolismo ósseo, cálcio e vitamina D, porque é importantíssimo que você esteja com o seu metabolismo ósseo, com aporte bom de cálcio, com a vitamina D boa, para que você tenha um crescimento, não só um crescimento adequado, mas na fase de adolescência. Depois que acontece o crescimento, o estirão, há uma densificação óssea. E depois do estirão é necessário ainda muito a presença do cálcio para que ocorra essa densificação de forma adequada. A obesidade também é muito frequente na adolescência por hábitos mesmo alimentares que mudam, né? Então ela costuma piorar, esse controle da obesidade ele é mais difícil na adolescência e causa uma série de questões, porque aí em relação à autoestima, uma fase em que o adolescente quer se afirmar de várias maneiras e engorda, e isso é muito complicado, é difícil, tá? E tem que ter um olhar muito delicado para isso. Tem os transtornos alimentares, anorexia, bulimia, a gente tem aqui no hospital na UFMG, a gente tem no Hospital das Clínicas um ambulatório específico, NIAB, de anorexia e bulimia, que são transtornos alimentares que aparecem também com muita frequência na adolescência e estão muito ligados à imagem corporal, e as dislipidemias, que a gente também tem que avaliar com muito cuidado, porque costumam aparecer com mais frequência durante o período da adolescência. Em relação à sexualidade, está atento às doenças sexuais transmissíveis, doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, né? Inclusive a AIDS, aliás, e está sempre atento se o adolescente for começar a vida sexual ativa, está trabalhando com ele a questão da contracepção, né? Não só pela gravidez, mas também a proteção. A gente trabalha muito com o adolescente a dupla proteção, ou seja, se está com vida sexual ativa, tem que haver a proteção contra a contracepção, o uso de anticoncepcionais, né? Mas tem que haver o uso do preservativo. Por quê? Porque eles estão sujeitos a doenças sexualmente transmissíveis, né? Então a gente considera o adolescente que não usa o preservativo, mesmo que esteja havendo uso de algum método contraceptivo, mesmo que seja um namoro, uma relação estável, mas é um comportamento de risco, tá? E na adolescência também existe a identidade de gênero, né? Que é uma questão também a ser olhada com muito cuidado, com muita delicadeza durante a fase da adolescência, porque causa muito desconforto ao indivíduo quando ele não se identifica com seu gênero biológico. E normalmente
essa não identificação, ela começa a realmente aparecer nessa fase. Do ponto de vista oncológico, a gente tem um aumento de incidência dos tumores ósseos, dos tumores de células germinativas, né, testículo e ovário, e dos tumores do sistema nervoso central. Por quê? Porque são áreas, são partes do organismo que estão em pleno desenvolvimento na adolescência. Então, há uma incidência maior de tumores nesses sistemas, tá? Do ponto de vista neurológico, é muito comum a gente ver quadros de enxaqueca aparecerem ou piorarem, né? Principalmente quando você tem uma hereditariedade, é muito frequente as enxaquecas na adolescência, e as crises convulsivas atípicas. Quando eu falei do desenvolvimento dos sistemas, eu expliquei que o sistema neurológico, ele não só ele modifica e ele tem uma neuroplasticidade. Na verdade, você tem uma intensificação da condução elétrica durante a adolescência, mais especificamente dos 14 aos 17 anos. Os impulsos elétricos, eles aumentam por causa do aumento de velocidade de pensamento, das mudanças psíquicas, enfim, neurotransmissores, etc. Então, é comum acontecerem crises convulsivas atípicas, geralmente muito benignas, mas que assustam os pais, mas tem sempre que ser investigadas. E você tem as questões que são psicocomportamentais. Aí a gente tem os transtornos psíquicos, não vamos entrar em cada um deles, a depressão, transtorno de ansiedade, psicose, neurose, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também há uma demanda muito grande por avaliação desses meninos na fase da adolescência, por mudança mesmo de atenção, aquelas coisas que a gente falou, da pensamento abstrato. Isso às vezes confunde as escolas, os educadores, aquele adolescente que se comportava de uma forma, ele começa a não se comportar mais do ponto de vista pedagógico. Na adolescência a gente tem que estar atento à drogadição, o alcoolismo, o tabagismo, né? Anorexia, bulimia, vigorexia, também entra aqui como distúrbio psicocomportamental. O cutting, que é aquele hábito do adolescente de se cortar e que funciona como uma localização, às vezes, de dor, de angústia. É um hábito que ele tem, hoje em dia, ele caiu até um pouquinho num modismo, porque como a gente tem uma disseminação de informação muito grande pelas mídias, existem grupos de adolescentes, assim, que se cortam e postam e tal, mas de uma forma, assim, bem básica. O cutting, o adolescente, ele tá em sofrimento, é uma localização que ele faz da dor, assim, se cortando para poder conseguir lidar com aquilo. E a gente tem que ter um olhar, porque a gente não pode valorizar o cutting, mas a gente também não pode deixar de acompanhar aquele adolescente e ver por que ele está tendo esse tipo de comportamento. O bullying e o cyberbullying, que assim como você, hoje pelas mídias digitais, você dissemina todo tipo de informação, então o bullying, ele deixou de ser um bullying que ele fica restrito ali dentro da escola ou dentro de um grupo pequeno de indivíduo, para tomar uma proporção muito maior quando ele cai numa rede social, né, e aí ele é disseminado para milhares de outros adolescentes. É uma questão muito complexa. Eu já tive casos de adolescentes que tentaram autoextermínio porque sofreram cyberbullying. Então, a gente tem que ter um olhar para isso. A internet, as mídias digitais, porque hoje a disseminação de informações é enorme, inclusive games, inclusive jogos, redes sociais, a questão do que se posta ali, do que se pode acessar ali, embora eu sou a favor do adolescente ele ter a privacidade dele, ele ter o direito dele de socializar. Hoje você não tem muito como tirar um celular de um adolescente, tirar o acesso dele à internet, mas tem que haver um certo controle, a gente tem que estar atento. A gente tem os acidentes, né, que também acontecem com mais frequência. Na adolescência é uma das fases em que você tem um aumento de incidência muito grande de morte por causas externas em função de acidentes, né? Acidentes automobilísticos, com bebida, brigas, etc. Os distúrbios do sono também são importantes. É muito comum as insônias, muito ligadas à ansiedade, às mil questões que vão aparecendo. Então, é comum os distúrbios de sono. E a prática de esportes, eu coloquei aqui como uma questão psicocomportamental, porque a prática de esportes, se muito acentuada na adolescência, como você
tá num momento de desenvolvimento físico importante, isso aí não é que seja um problema, tá, gente? O esporte, ele é fantástico, ele é importante para a adolescência, mas o adolescente esportista, ele tem que ter um acompanhamento, inclusive nutricional, né, mais de perto, tá? A consulta do adolescente. Como que a gente faz a consulta do adolescente? É uma consulta que ela tem que ter uma característica de escuta muito importante, você tem que estar muito disposto a escutar aquele adolescente, a entrar no mundo daquele adolescente, a entender aquele adolescente. É uma consulta que a gente usa 3 princípios fundamentais: a privacidade, a confidencialidade e o respeito à autonomia. O que a gente considera privacidade? É um direito daquele adolescente de ter um contato com o médico sem a presença dos pais, tá? Isso não se trata de segredo, do adolescente não querer falar, não, é questão de privacidade mesmo. Isso tem que ser acordado com os pais, com o adolescente, no primeiro momento da consulta. Você já explica que aquele adolescente, no momento da consulta, ele vai ter um momento para ficar com você, para que ele fique mais à vontade para conversar, enfim. A confidencialidade é o direito do adolescente de ter preservado o que ele te conta, né? Isso é o sigilo. Na verdade, a confidencialidade é o sigilo médico, que também não tem conotação de segredo. Sigilo médico é um direito do adolescente a partir dos 12 anos de idade, tá? Você só pode romper esse sigilo, enquanto médico, eu só posso romper esse sigilo se o adolescente me contar alguma coisa que está colocando a vida dele ou a de outra pessoa em risco. Caso contrário, o que ele me conta deve ficar comum entre eu e aquele adolescente, tá? Assim como qualquer outra questão de sigilo médico, né? Você não tem direito de contar para os pais. E assim mesmo, quando você for contar para os pais alguma questão, o ideal é que você combine antes isso com aquele adolescente. Olha, isso aqui, infelizmente, eu não vou ter como... Porque a gente também não pode ter uma responsabilidade em relação a certas atitudes ou a certas questões. Mas isso aí tem que ser acordado com ele e você conta para os pais, de preferência na presença dele, tá? E um respeito à autonomia daquele adolescente. O adolescente, ele está realmente desenvolvendo a independência dele, e isso não tem que ser só em relação às questões, às saídas, às roupas, ele tem que desenvolver uma autonomia em relação à saúde dele, ao organismo. Então você deve conversar com o adolescente sobre o tratamento dele, sobre as medicações que ele vai tomar, tá? Porque com isso ele vai desenvolver realmente uma autonomia em relação a sua própria saúde, a você, e respeitar essa autonomia, inclusive o desejo dele, as considerações, as opiniões, é muito importante. A consulta, a gente tenta fazer o seguinte, a gente avalia a capacidade de julgamento e maturidade daquele adolescente. Existe uma lei, né, não é brasileira, foi criada uma teoria, uma lei não, uma teoria que é a teoria do menor maduro, mas que é o que a gente usa na prática. A legislação, ela prevê o seguinte, que você deve avaliar se aquele adolescente ele tem maturidade suficiente para lidar com aquele problema. Se ele tiver, você pode conduzir a consulta, aquele problema com ele, tá? Você tem que ter uma escuta de tempo boa para esse adolescente. Não tem jeito de você criar uma interação, criar uma relação bacana com aquele adolescente, de confiança em 10, 15 minutos. Então, esse tempo da escuta do adolescente é muito importante. A consulta, o ideal é que ela seja em 2 ou 3 tempos. O que é a consulta em 2 ou 3 tempos? A consulta você faz uma primeira parte com a presença dos pais, para saber, normalmente a demanda do adolescente, a demanda é dos pais, ou seja, o adolescente ainda é levado para a consulta pelos pais. Então é importante escutar a demanda dos pais junto com o adolescente, escutar sobre a história pregressa, história familiar, as questões todas, vacina, e depois ter uma parte da consulta com o adolescente. O exame físico, ele pode ser feito com a presença dos pais ou sem a presença dos pais. A partir dos 12 anos de idade, o adolescente tem direito de escolher, tá? Se ele quer ou não a presença. Então, normalmente, você fica com os pais, com a pai, a mãe, o responsável, o adolescente, depois faz uma escuta, fica um tempo sozinho com o adolescente e depois fala, olha, agora nós vamos fazer o exame físico. Aí como é que faz? Você oferece a ele, você quer que seus pais voltem aqui dentro e tudo, sua mãe, seu pai,
Normalmente o adolescente não quer, ele prefere o exame físico feito de uma forma privada. Por isso que esse exame físico, gente, ele tem que ser muito técnico, ele tem que ser, o adolescente tem que se sentir à vontade, mas ao mesmo tempo tem que ter muito respeito ao pudor daquele adolescente, principalmente se você estiver sozinho com aquele adolescente, sem a presença dos pais, né? E aí, depois você chama novamente os pais para dar um retorno, para dar um feedback. Por isso que a gente fala que a consulta é em 2 ou 3 tempos. Se considerar esse outro tempo que você volta com os pais para dar um retorno daquele adolescente, tá? Bom, a gente tem no Ministério da Saúde essa caderneta de saúde do adolescente. Ela é uma caderneta, é um instrumento muito interessante, porque é uma cadernetinha que você vai ter a curva de IMC, você tem as vacinas, as principais vacinas e uma série de informações. É uma cadernetinha, assim como a da criança, uma cadernetinha para você acompanhar o desenvolvimento do adolescente. E é legal você entregar no momento da consulta uma cadernetinha desse para o adolescente, porque ali tem uma série de informações que são interessantes para ele, sobre adolescência, sobre lei, sobre contracepção, sobre assuntos que são de muito interesse, tá? Você tem a cadernetinha do menino e a da menina. E em relação ao atendimento do adolescente, o mais importante, né? Além de, claro, você ter essa avaliação que ela é global, da parte orgânica, da parte psíquica, da parte emocional, da parte social, porque todos os hábitos são muito importantes do adolescente, alimentares, sociais, se bebe, se fuma, se usa droga, enfim. Além de você ter essa avaliação global, o mais importante é ter transferência com aquele adolescente. O que é transferência? É a confiança, empatia e um respeito muito grande na relação médico-paciente. Se a gente consegue ter uma relação de transferência com o adolescente, você já tem mais da metade do caminho andado para fazer um bom acompanhamento daquele adolescente e um bom tratamento das questões relacionadas àquele adolescente. Ok? É isso que eu queria passar para vocês. Queria agradecer, deixar aí meus contatos para qualquer dúvida, para qualquer solicitação. Muito obrigada.